parte segunda, que significa o mundo espiritual. E a gente inicia hoje o capítulo 8 dessa parte segunda. E o capítulo 8 vai falar de quê? Da emancipação da alma. O sono e os sonhos. Certamente este assunto causa muito alvoroço, muita curiosidade entre muitas pessoas. É o motivo do nosso encontro hoje. Sobre os sonhos, Freud disse que os sonhos expressam o que vai no inconsciente das pessoas. Outros dizem que o sonho não significa absolutamente nada. E a doutrina espírita? Ela se posiciona em relação aos sonhos, ao sono? Então, vamos começar aqui com o significado da palavra emancipação, e a partir daí a gente falar sobre o que a doutrina espírita fala sobre sono e sonho. Vamos lá? O que é emancipação? Significado é ato de tornar livre ou independente. Qualquer libertação, alforria, independência. E o interessante é que esse termo emancipação é aplicado em muitos contextos. Emancipação do jovem, emancipação da mulher, emancipação política, e vários outros. Inclusive, emancipação da alma. Para a gente continuar, vamos fazer aqui, recapitular alguns conceitos para a doutrina espírita, para que todos compreendam melhor esse encontro de hoje. Nós, o homem, formado por 3 elementos: a alma ou espírito, o perispírito e o corpo. O que a gente conhece melhor, em função do nosso dia a dia, diz respeito ao nosso corpo físico. É o envoltório material, ele é perecível e ele é temporariamente revestimento do espírito. Vamos lá. O que é o espírito ou alma? Princípio inteligente. Ser imaterial significa que ele não é matéria, tá? Sobrevive após a morte, ou seja, quando da morte é do corpo físico, o espírito sobrevive, só que ele vai, em vez de habitar o planeta, o mundo material, vai habitar o mundo dos espíritos. E por fim, algo que liga essa alma, esse espírito ao corpo, precisa de um elemento. E aí vão falar do perispírito. É um envoltório semimaterial, como dissemos, ele é um intermediário entre o corpo e o espírito. E o perispírito dá forma ao corpo que temos. Se pergunta assim, qual é o seu perispírito? Tem essa forma, essa aparência nossa, certo? Então, temos esses 3 elementos dentro de nós. Corpo físico, totalmente material, a alma ou espírito, totalmente imaterial, e o perispírito que liga um ao outro. Muito bem. E viemos aqui nesse planeta numa tarefa de trabalho, de evolução, de nos desenvolvermos, de gente progredir, né? O espírito progredir. E em algum momento nós precisamos de quê? Repousar, descansar. Uma hora dessa pode ser que alguns de vocês já estejam com sono. Em alguns países já está hora de dormir mesmo, né? Por causa do fuso horário. O que os espíritos nos falam sobre o repouso? É extremamente necessário. Serve para reparar as forças. Serve também para dar liberdade à inteligência. Então, o repouso é necessário. A pessoa que não repousa, que não descansa, que não dorme, traz para si consequências graves na área da saúde física, mental e emocional. Observe que quando a gente faz as nossas consultas médicas, uma das perguntas que nos fazem é: como é seu sono? Entre tantas outras, como é o seu sono? Como você dorme? Você dorme bem? Né? Então, olha, ver como que isso é importante. O sono possui propriedades restauradoras, já disse lá,
Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Propriedades restauradoras. Claro, restaura o quê? As energias físicas. A gente dorme para a gente descansar. A mente está cansada, o corpo está cansado. Tem um poder de coordenação e centralização sobre o organismo material. Então, quando nós descansamos, nós dormimos, o organismo material ele se reharmoniza. É preciso que restaurar essas forças. Muito bem. E Denis continua, é o recreio após o trabalho. Observe que mesmo na jornada de trabalho nossa, do nosso dia a dia normal, tem um intervalo de 15 minutos ou de 1 hora para o almoço, tem um intervalo semanal para o descanso, então é extremamente importante, é o recreio após o trabalho. Leon Denis continua, e o que é o sono, então? É simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Então, disse também que o sono é irmão da morte. Ai, ai, como que é isso? O sono é irmão da morte? É porque a alma se desprende, lembra? Ela se emancipa, fica independente. Então, o espírito se desprende. Mas observem pela imagem que existe um laço, um cordão bem branquinho, bem brilhante, que liga o corpo físico, a moça está dormindo, e com o seu espírito. Ele se desprendeu do corpo. No entanto, esse laço não está rompido, não está cortado. Quando esse laço se rompe, quando ele é cortado, aí sim tem a morte do corpo físico. Então, olha que bacana. Cada vez que a gente dorme, é como se fosse uma pequena morte. Então, por que a gente tem medo de morrer? Uma coisa para a gente pensar. Isso é para pensar. É bem provocativo isso. Muito bem. Então, observe, o perispírito continua ligado ao corpo por um cordão fluídico, que nós já mostramos aí, isso durante o sono. E o que acontece com o espírito quando ele se desprende do corpo físico e vai para que lugar? Que acontece o que com ele? Durante o sono, está lá, Martins Peralta fala no livro Pensamento de Emmanuel, que o espírito, a centelha divina, o elemento inteligente, incorpóreo, não repousa. Ele não dorme. Então o que descansa, o que repousa é o corpo, é a matéria. O espírito não descansa, ele está em sempre atividade. Então, durante o sono, o espírito não está inativo, ele está ativo. Ele liberta-se parcialmente do corpo, já falamos, e vamos reforçar isso o tempo inteiro. O que mais? E nesse distanciamento do corpo físico, aquele laço fluídico, sabe, aquele cordão, ele se estende ao infinito. Vai para qualquer lugar que se quiser. E aí, nessa viagem, entra em relação com os espíritos encarnados e os desencarnados. Vai para onde o espírito, que o corpo dormiu, o espírito está andando por aí com um propósito firme ou não, pode entrar em relação com espíritos encarnados e desencarnados. Pode trazer lembrança ou intuição do que aprendeu. Veja bem, o espírito se desprende, vai por caminhos, pode visitar até outros mundos. Acreditam nisso? Acontece. Pode visitar outros mundos que nem conhecemos. Para ele, a distância, o laço fluídico se estende à vontade. E aí, nessa volta, nessa interação com o espírito encarnado ou desencarnado, ele pode fazer viagens, encontrar pessoas dos seus existências passadas, podem fazer curso, podem aprender, podem ensinar, participar de obras que existem no mundo espiritual, que futuramente vai acontecer e se concretizar aqui no planeta Terra. Pode um bocado de coisas. Pode, inclusive, prever a sua morte. Fazer um parêntese aqui. Quem gostaria de saber o dia que vai morrer? Vamos fazer um pensar. Vamos refletir aqui. Quem gostaria? Nem sempre temos condições psicológicas, emocionais, de saber exatamente o dia da nossa morte. Quem sabe essa data é o Pai Celestial. Nós não sabemos. No entanto, alguns espíritos, por sua capacidade, desenvolvimento moral e intelectual, mais o moral do que intelectual, tem essa ciência. Vamos lembrar aqui quem teve, que nós conhecemos? Chico Xavier. Uma vez internado, ele estava adoentado, mas estava se tratando, curando, perguntaram para ele, Chico, você sabe o dia que você vai morrer? Ele falou, no dia que o Brasil estiver muito feliz. Talvez vocês conheçam essa história.
Aí quem perguntou para ele falou assim: então é nunca, Chico, vai ficar conosco aí para sempre. Pois acontece que no dia 30 de junho de 2002, o Brasil estava muito feliz. Quem lembra dessa data? A gente conquistou o pentacampeonato da Copa Mundial, foi lá no Japão, Brasil e Alemanha, 2-0. Foi uma felicidade sem fim, a maioria de vocês deve lembrar disso. E o Brasil estava muito, muito feliz, muito eufórico, não cabia em si. Foi nesse dia que Chico Xavier desencarnou. Então, alguns espíritos sabem, preveem a sua morte. Às vezes não sabe a data exata, mas sabe o momento, o contexto. Muito bem. Durante o sono isso é possível, tá? Como falamos, conseguimos ter essa informação? Eu não dou conta. Vamos seguir aqui. Pelo sono, então, o corpo fica entorpecido, meio anestesiado. Então, as faculdades materiais, elas ficam meio assim, anestesiadas, como falando. Isso dá liberdade para o espírito liberar, vamos chamar assim, reacender suas faculdades. Elas ficam mais, como vamos dizer assim, mais eficazes, né? Ficam mais atentas, ficam mais brilhantes. O espírito se afasta e vai aonde? Ao encontro das regiões do seu agrado, de sua preferência, aonde o seu coração está chamando. Pode ser para lugares incríveis, notáveis, maravilhosos, ou lugares obscuros, de sofrimento, de coisas não tão boas assim. E nesse lugar, eles vão desempenhar atividades de acordo com o seu estado evolutivo ou de acordo com as suas escolhas. Então, o espírito vai aonde ele quer, aonde ele valoriza, aonde ele é chamado por sua índole, por sua vontade, por seus pendores. Por onde será que a gente vai no sono, hein, gente? Pelo sono, vamos separar aqui as categorias. Os espíritos elevados viajam com os espíritos que são superiores a ele, e lá eles conversam, longas conversas. Instruem-se, falando sobre isso, aprendem, trabalham em obras as mais diversas. E os inferiores? Também se desprendem do corpo e vão viajar só para mundos inferiores, inclusive inferiores, bem inferiores à Terra. E vão aonde? Atrás das antigas afeições. Vão à procura de prazeres baixos. Vão aonde está o seu coração. Vão aonde aquilo onde eles valorizam. E abraçam também, concordam e reproduzem as doutrinas as mais vis, as mais torpes. Vão aonde está o coração, os seus pendores, as suas tendências. Tá? A gente tem como julgar a liberdade do espírito durante o sono, para onde ele vai, o que, é que ele faz, que tipo de coisa? Essa pergunta Kardec fez. Como julgar isso? E os espíritos responderam, pelos sonhos. Aqui vem a parte bastante interessante do que nós vamos tratar aqui. Os sonhos podem ser lembranças do que o espírito viu e vivenciou durante o sono. Então, veja bem. O espírito não foi onde o coração chamava, onde tinha seus pendores, suas tendências, o que ele valorizava. Então, o sonho é a lembrança dessa viagem, dessa experiência, quando o corpo está adormecido, está entorpecido. Certo? Quando estamos dormindo, é essa lembrança. Também, o sonho também pode ser efeitos da nossa imaginação. Preocupados com as coisas do dia a dia, envolvidos num filme que assistimos nos impressionaram bastante, ou uma leitura que fizemos, ou uma conversa, ou que está se passando nas mídias sociais. Nossa mente trabalha, pensamento é força, né? Trabalha. E aí, isso nos acompanha durante o sono. E aí, a gente percebe que há muitas incoerências dos sonhos. Vamos lembrar que sonhos são as lembranças. E quais incoerências são estas? Vamos pensar aqui? Primeira delas, não ter pleno desenvolvimento das faculdades. O espírito não tem pleno desenvolvimento das faculdades. Ele não consegue direcionar com consciência onde ele está indo. E quando, ao retornar para o corpo físico, ou seja, quase na hora, no momento de acordar, já não tem esse tão desenvolvido, então há um impacto, muitas coisas se perdem. Então, essas recordações, elas são truncadas,
ficam incompletas, percebe-se apenas fragmentos. Então, na vigília, quando estamos acordados, não conseguimos traçar uma sequência lógica daquilo que lembramos, pelos lugares onde passamos, das circunstâncias que vivemos no mundo espiritual, quando nosso corpo estava dormindo, quando nós estávamos em estágio de entorpecimento. Vale lembrar aqui também, chamar a atenção, que a alma se desprende, se emancipa do corpo, ela fica mais livre, não é somente quando dormimos, não. Quando a gente dá um cochilo, não chegou a dormir, um cochilo, ou quando a gente está no sofá, deu aquela pescadinha, ou numa cadeira, aquele momento a alma também já está livre para poder alçar voos e participar das atividades, aquilo que a alma entende como mais interessante e necessária, tá? Lembranças de acontecimentos de existências anteriores. Claro, quando o espírito, ele emancipado no mundo espiritual, convivendo e vivendo as experiências que nós já relatamos, inclusive encontro com encarnados e desencarnados, pode ser que ele se lembrou, tenha uma oportunidade, uma circunstância, uma situação, que ele se recorde das existências anteriores, coisa que para a maioria de nós hoje a gente não tem essa capacidade. Inclusive, vamos lembrar aqui que o esquecimento do passado é uma bênção mesmo. Então, nesse desdobrado, no mundo espiritual, no processo de emancipação, o espírito pode sim lembrar das existências anteriores. Quando ele volta na vigília, quando acorda, né? Acordamos, vem aquelas lembranças e não faz sentido algum. Porque são lembranças de existências anteriores e que nós, ao encarnarmos, nos foi dada a faculdade de esquecer. Isso é bem interessante mesmo, faz bem. O que mais? Perturbação da partida e regresso ao corpo. Das incoerências dos sonhos, da incoerência dessas lembranças que nós estamos trazendo aqui. Vamos pensar, perturbação da partida e regresso do corpo. Parece que foi uma máquina, né? Um carro, vamos ligar? Olha só, por que faz sentido, talvez compreendamos melhor assim. Um avião, para quem já viajou de avião, vai levantar voo. Quando acelera, não sei se o termo é o termo adequado para falar de avião que vai levantar voo, né? Se acelera. Me perdoe aí os especialistas da área. Muito bem. Aí dá aquela tremedura assim, né? O avião treme um pouquinho, tem aquela força da inércia que nós somos jogados um pouco para trás, cintos apertados, zoom, uma pequena perturbação. Bom, aí o avião faz o voo, chega no local de destino, então precisa o quê? Aterrissar. Quando vai aterrissar, novamente nós estamos com o cinto, né, que somos orientados a colocar o cinto de segurança, e quando ele pousa, quica assim na pista, e aí dá um tremor assim. Essa é a perturbação. Então, quando a alma retorna ao corpo, o laço fluídico vai encurtando, aí dá esse tremor, essa perturbação. Nesse contato de volta ao corpo, esqueceu. Essas lembranças ficam partidas, elas ficam fragmentadas. Aí os sonhos ficam extremamente incoerentes. E mais, quando a alma se desprende do corpo, falamos que temos contato com espíritos encarnados e desencarnados, não é? Pois bem, é possível que estejam nos esperando desse desligamento do corpo em função do sono, de dormir, os nossos desafetos do passado. Pode ser que estejam nos esperando o espírito. E ali causam tormento, causam sofrimento, ameaças, e o espírito que se emancipou volta para o corpo físico amedrontado, temeroso. Quantas vezes nós, às vezes, acordamos, tem um pesadelo horroroso, a gente não consegue despertar, e quando acorda assustado, ofegante, e vem aquela sensação ruim, vem um certo medo ou uma tristeza. Pode ser que tenham sido este contato com esses espíritos dessa natureza, no qual vem nos cobrar alguma coisa que no passado tenhamos feito algum tipo de mal a eles. É isso todas as vezes, Cordene? É sempre assim? Cada vez que eu acordo assustado, tem um pesadelo em função de obsessão? Não. Estou dizendo que é uma possibilidade concreta, e nesse capítulo do Livro dos Espíritos fala mais sobre isso. Porque nós nos lembramos sempre dos sonhos. Já falamos as causas, mas vamos repetir aqui algumas delas.
Nosso espírito registra as impressões durante o sono pelos órgãos do perispírito. Ok, então não é pelos órgãos da matéria, do cérebro, é do perispírito. Entrou em contato com a matéria é grosseira, nosso corpo é grosseiro, aí muita coisa se perde. Nosso corpo físico pode ser de matéria grosseira e nem sempre conserva essas impressões. Acabamos de falar sobre isso. E os espíritos também nos alertam que há dois tipos de sonho. Olha que interessante. Sabiam disso? Dois tipos de sonho. Tem os sonhos atuais, os do dia a dia. São os reflexos do nosso cotidiano, nossas preocupações do dia a dia, as aflições, uma questão de doença na família, uma questão no trabalho, mesmo na faculdade, coisas de ordem do dia a dia nosso. Condições orgânicas, ou se estamos acometidos de uma doença, nosso corpo fica mais fraco, então também temos essas lembranças diferenciadas, ou se na hora de dormir ou perto de dormir a gente comeu aquele prato caprichado assim, ó, vamos lembrar? Uma boa feijoada, para quem gosta, eu adoro, sabe? E na hora de dormir, tem sonho, tem pesadelo, é fosse o quê? Porque o pesadelo é porque entrou em contato com o espírito obsessor no plano espiritual? De forma alguma, né, gente? É o organismo que está colapsando em função de uma comida pesada nessa hora da noite. Projeções mentais são as nossas preocupações do dia a dia. Tem uma reunião para fazer, aí sonha que perdeu a reunião, que chegou atrasado, ou não levou a pasta ou o documento. Quem tem prova, quantas vezes nós sonhamos no dia da prova, do vestibular, do Enem, do PAS, o que seja, ou da própria faculdade, ou do concurso, sonha que chegou atrasado, ou que chegou lá, não deu tempo de fazer a prova, tomar a prova antes de começar. Projeções mentais, aí são as incoerências de sonho. E as impressões do perispírito que já mencionamos. O segundo tipo de sonho, esses são chamados sonhos do futuro. São as lembranças da alma completamente livre da matéria. Então, é uma alma que extremamente evoluída do grau de moralidade. Então, a matéria grosseira não interfere nas suas viagens, vamos chamar assim, no mundo espiritual, nesse contato, nessas reuniões, nessas conversas. E quando volta ao plano terreno, não abala em absolutamente nada. Então, os espíritos falam nesse capítulo que no futuro, os nossos sonhos serão as lembranças dessas viagens no mundo espiritual. E aí nós temos que estar preparados. E vamos nos preparar dia a dia, a todo instante. Como que a gente se prepara? Cuidando daquilo para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e fazendo o bem. E há pressentimentos que não se cumprem. Acordando com aquela sensação que algo vai acontecer e não acontece. Por quê? Os espíritos falam, pode cumprir-se para o espírito, não necessariamente para o corpo. O mundo espiritual pode ter uma realidade. Lembra que falamos que o espírito, essa alma, pode estar em contato, inclusive ter lembranças de vidas anteriores, os pressentimentos de vidas anteriores, ou pode, inclusive, pressentir o futuro, mas que no dia a dia, no cotidiano, para nós não faz o menor sentido. Tem aquela situação que a gente ouve palavras e frases nítidas, tá dormindo, acordando ou começando a adormecer, ouve claramente. E o que é isso? Acontece? Acontece sim. Principalmente quando o corpo começa a ficar entorpecido. Às vezes, é um leve eco de um espírito que quer se comunicar. E mais, nessas viagens, como tem estudos também, vem ideias, vem conselhos, e podem surgir durante o sono, sim. São resultado de quê? Liberdade do espírito. Está fazendo uma prova, está resolver uma questão difícil de resolver, a gente dorme. E preocupado com aquilo, as coisas do dia a dia. Quantas vezes, dormindo, a gente sonha com o resultado daquela questão? Ou uma situação complicada no nosso dia a dia, da nossa vida. A gente acorda, meu Deus, é aquilo mesmo. São resultado da liberdade do espírito. Mas pode acontecer que no despertar o corpo esqueceu. E agora? Mas o espírito sabe, ele vai se lembrar. A ideia vai reaparecer no momento certo, no momento exato, no momento adequado, e vem como uma espécie de inspiração, não se perde nada. E para a gente encerrar esse breve estudo sobre a visão da doutrina espírita em relação ao sono e ao sonho, vamos aqui com essa palavra de Eliseu Rigonati. O mal e os vícios prendem o nosso espírito à terra. O bem e a virtude nos levarão, através do sono, às colônias espirituais elevadas, onde lá
receberemos bom ânimo para a nossa luta diária e as lições enobrecedoras de crescimento espiritual. Sim, dá para a gente se preparar para dormir, ter um bom sono reparador e muitos bons sonhos.